Eu acho que nesse debate que se trava hoje aqui, que é um cruzamento entre a temática da juventude e da sociedade e violência, né? Eu acho que seria oportuno lembrar aí, não houve tempo, mas na passagem do governo Covas para o governo Alckmin, houve a tentativa de que a antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, ficasse subordinada hierarquicamente à Secretaria de Estado da Juventude, né? A temática da juventude não havia se constituindo ainda como um elemento de política pública, não tinha lei, não tinha estatuto, não estava organizado o conselho ainda, mas o debate que se fazia naquele momento era a pertinência de uma Secretaria de Estado voltada para políticas da juventude assumir a responsabilidade por gerenciar também um problema que afeta a adolescência e a juventude, que é o caso dos adolescentes a quem se atribui a autoria de ato infracional. Isso não vingou à época, não deu certo, a FEBEM acabou sendo subordinada à Secretaria de Educação, que também tinha um potencial muito bom no sentido de dotar as unidades da então FEBEM de um conceito mais efetivo de socioeducação, de, enfim, tornar a educação a regra dentro das unidades. Eu acho que a Secretaria de Educação perdeu esta oportunidade e alguém lembrou isso aqui, né? A forma como são designados os professores. A única vantagem naquele período foi ter a Secretaria de Estado da Educação assumido a educação dentro das unidades da FEBEM como uma tarefa de Estado, mas não fez mais do que isso. E depois a Secretaria migrou agora para a Secretaria de Justiça, que é uma secretaria completamente amorfa, né, que praticamente não tem poder político e também não interfere nada na Fundação Casa. Então, acho que isso é uma faceta do problema onde a juventude, agora não mais entendida apenas como um tipo sociológico, mas como um tipo jurídico também, uma vez que se prevê o status da juventude na legislação como objeto de políticas públicas, de programas e ações, começar a assumir para si algumas das responsabilidades que diz o problema exatamente a questão da juventude, né? De outro modo, eu acho que é preciso alguém dos movimentos que envolvem criança e adolescente, o Movimento Nacional de Meninos de Rua, por exemplo, voltar a discutir o significado do trabalho na estruturação da sociabilidade dentro das sociedades modernas, né? Porque eu acho que nós fizemos muito afoitamente e muito exageradamente uma condenação ao trabalho infantil que acabou condenando toda e qualquer prática de trabalho, e nós já temos pelo menos uma geração de crianças e adolescentes aí que cresceram sem saber o que é o significado do trabalho na estruturação da sociabilidade humana, né? E essa juventude para a qual se está cada vez mais insistindo em prolongar o tempo de permanência dela dentro da escola pública. Tá? Eu acho que isso é uma grande armadilha. Eu acho que não se tendo políticas públicas voltadas para a arte, o esporte, a cultura, o lazer, que proporcionaria a ampliação do universo cultural dessas crianças e adolescentes, não havendo a possibilidade da empregabilidade na juventude, né? Porque as leis do aprendiz e coisa e tal aí realmente não pegaram no Brasil. E com o estado deficitário que anda a própria família brasileira, né? Com 30% de família chefiada só por mulheres, com desemprego estrutural, as condições de moradia, tem se apresentado a escola pública como a única possibilidade de confinamento para essa juventude. Eu acho que a médio e longo prazo significa uma grande armadilha, né?
Até porque essa escola pública que está aí não é esta escola que vai atender às necessidades e às expectativas das famílias de que seus filhos façam a diferença dentro do grupo sociofamiliar. Né? Aquela nossa velha tradição sociológica de que a ascensão social se dá, por um lado, pela educação, pelo outro, por trabalho, nenhuma das duas vias hoje possibilita a ascensão social para essa juventude que está aí. Né? Então, cada vez mais se quer restringir os espaços de circulação, os espaços de atuação e se joga tudo como responsabilidade da escola pública e com isso se joga, prolonga o tempo de permanência da juventude dentro da escola. Né? E de outro modo, eu penso que não podemos cair nesta armadilha de fazer uma distinção de que estatuto da criança e do adolescente e estatuto da juventude sejam dois estatutos distintos e diferentes para públicos diferentes. Tá? No passado, antes do estatuto da criança e do adolescente, nós tínhamos a distinção do criança versus menor. Quer dizer, o que era o direito da criança e o que era o direito do menor, que era basicamente o direito penal do menor. Né? O ECA quis abolir essa discriminação, essa distinção entre criança só por causa da sua condição de nascimento, a sua origem, mas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente também se forjou uma dicotomia semelhante. Há setores de classe média, por exemplo, que preferem entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicável apenas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Né? Então reserva o termo adolescente para os supostamente infratores. Aqueles que não se enquadram nessa situação, então, são os jovens. Né? Então, nós temos uma distinção, um recorte etário claro aí no ECA, de 0 a 12 anos, criança, de 12 a 18 anos, adolescente. Temos uma faixa no limbo aí, que é 18 a 21 anos, para o qual o Estatuto não deu um nome, mas nós convencionamos chamar de o jovem adulto. Né? Esse jovem adulto também está na berlinda hoje no alvo dessas políticas punitivas e criminalizantes, né? Porque é para esses que se quer a passagem direta para o sistema penitenciário. Né? Então, eu tenho sempre apontado para essa preocupação de que a elevação do conceito de jovem e de juventude ao status de política pública não significa um fracionamento em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Porque a lógica de adotar o conceito de juventude na idade que a Organização Internacional do Trabalho adota, de 15 a 29 anos, pegaria uma parte desta população que hoje está sob proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Será que sob a vigência de um Estatuto da Juventude não se pensaria um outro tratamento aí para esse jovem que fica na faixa intermediária de 15 anos para cima, né? Quer dizer, vocês querem ser tratados como jovens? Então vamos tratá-los como jovens. Né? Então, se reconhece os argumentos que são falaciosos aí, mas regularmente são levantados. Bom, vocês já conquistaram o direito de dirigir, quer dizer, o direito de voto optativo, pleiteiam o direito à habilitação, tem certos direitos resguardados, como o direito ao trabalho e tudo mais. Então, sob esse novo estatuto, vocês podem também assumir a responsabilidade pelos eventuais erros que cometerem. Né? Inclusive, assumir a responsabilidade penal. Né? Então, veja que nesta disputa teórica entre o conceito de criança e adolescente, jovem e juventude, há um campo aí bastante escorregadio que supostamente tem algumas armadilhas presentes.